Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O 9º episódio traz as participações das musicoterapeutas Eneida Soares Ribeiro e Lariane Silva. Olá Eneida, seja bem-vinda ao nosso podcast. O que é a musicoterapia? Como é utilizada no tratamento de um processo de demência? Olá a todos, obrigada pela oportunidade de participar deste grupo de apresentações. Vamos falar da musicoterapia. O que é a musicoterapia? Ela é a utilização da música ou dos elementos musicais, como o som, o ritmo, a melodia, a estrutura harmônica. A utilização de tudo isso por um musicoterapeuta qualificado com um cliente ou um grupo, num processo de prevenção, reabilitação ou tratamento de sequelas ou doenças. Ela tem como objetivo facilitar a comunicação, o relacionamento, alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas tão importantes no processo da doença de Alzheimer. E nós procuramos desenvolver as diversas funções do corpo, chegando a uma qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida, procurando melhorar essa qualidade de vida. A música na musicoterapia, ela tem uma função de estimulação muito grande do corpo, da mente, do espírito, no ser humano, porque a música ela está presente na vida de todo mundo. Então, ela mexe com todos. E quando ela mexe com tudo e com a emoção, aí a coisa acontece. Acontece como? O processo de envelhecimento em qualquer pessoa, ele se apresenta como declínio de funções, de falhas no processamento geral, físico e mental. E há necessidade de, nesse processo de envelhecimento, que a estimulação esteja presente, tanto a estimulação motora, a parte física, como a estimulação cognitiva. E nós, dentro da musicoterapia, nós procuramos trabalhar muito essa estimulação cognitiva, utilizando o corpo de diversas formas diferentes. Por quê? Quando você trabalha com música, numa mesma atividade, cada pessoa tem prazer no que está acontecendo e ela se sente mobilizada. Com isso, as funções cognitivas e essenciais, elas vão aflorando e com isso nós vamos conseguindo uma lentificação no declínio da pessoa, na doença. Para falar da estimulação cognitiva, nós precisamos conhecer a cognição, que tem diversos vértices. Então, ela tem a atenção, a aprendizagem, memória, funções executivas, linguagem, funções motoras, funções psicossociais, competência de abstração lógica. De todas essas áreas que abrange a cognição, a atenção é a mais importante de todas. E quando nós estamos trabalhando, cantando com o paciente, a atenção dele está voltada para aquela música que está mexendo com o emocional dele, fazendo aflorar a sua memória fatos vivenciados naqueles momentos em que a música se fez presente na vida dele, aquela música que está sendo cantada. E aí nós vamos aproveitar toda essa mobilização e trabalhar a memória através de aprendizagem, da ressignificação de tudo isso que está acontecendo, trabalhando a emoção, a ação e a execução e muitas vezes também a movimentação física para que tudo aconteça de uma forma global e única. A música, sempre associada à emoção, ela é uma porta aberta para as recordações.
etapas da vida, narrativas surgem, identidade do paciente dele com ele mesmo, sobre sua história de vida, né? Sabemos que a memória musical é uma das últimas a se extinguir. Assim sendo, como é desenvolvida a terapia com os pacientes? Devemos lembrar também que no processo da clínica da musicoterapia, a escolha das experiências musicais são muito importantes. O terapeuta tem que estar muito atento a tudo isso, porque muitas vezes os nossos objetivos não são musicais. Nós estamos voltados para as funções específicas motoras e cognitivas, apesar de estar usando música como se fosse uma recreação, por exemplo, vista por outras pessoas. Mas nós temos objetivos não musicais na aplicação da música. E é muito comum as pessoas acharem que o musicoterapeuta vem para cá e só fica cantando com o paciente. Não, o cantar está sendo observado e direcionado para um objetivo clínico que já foi previamente traçado. A música que vai ser usada no momento, muitas vezes, é a música que é trazida pelo paciente. E o terapeuta vai direcionar os seus objetivos utilizando essa música trazida pelo paciente com suas diversas observações anteriores de avaliação. A música do paciente, ela tem uma singularidade, ela vai ser um canal de aproximação entre ele e o terapeuta. E com isso são estabelecidos vínculos que são muito importantes durante o trabalho. Como é que eu desenvolvo esse processo? Eu posso cantar, eu posso tocar, dançar, expressão livre corporal que o paciente esteja sentindo naquele momento. Ele pode improvisar, tem pacientes que chegam a compor letras e músicas, ou simplesmente, quando já estão numa fase bem adiantada do desenvolvimento da doença, o paciente apenas está ouvindo e o terapeuta está fazendo, mas a memória musical, como a gente já sabe, que é a última a se extinguir, a memória musical daquilo tudo que já foi trabalhado em sessões anteriores vai aflorar na mente do paciente. E a gente pode observar pelo olhar dele que muita coisa está acontecendo lá dentro, apesar de não estar sendo exteriorizado através de palavras ou não. Então, na prática da nossa clínica, nós conseguimos muitas vezes tirar paciente de um isolamento, de uma falta de relação social entre a família. E como conclusão, é sempre bom lembrar uma frase dita pela Conchita Tomaino, que é uma musicoterapeuta norte-americana. Ela diz o seguinte: é sempre marcante observar uma pessoa completamente desconectada do presente devido a uma doença como Alzheimer, que afeta neurônios e neurotransmissores no cérebro, reviver ao ouvir uma canção familiar. E esse reviver dentro das sessões é constante e é muito bom e muito gratificante para todos, para o paciente e para o terapeuta também. Obrigada por toda a atenção. Olá, Lariane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Que elementos da musicoterapia são trabalhados no atendimento às pessoas que vivem com demência? Olá a todos, gostaria de agradecer aqui a Paz pelo convite. Gostaria de agradecer a professora e musicoterapeuta Eneida aqui pela parceria, dessa fala. E diante dessa pergunta que você está me fazendo, eu vou pensando um pouco sobre o que a gente vai imaginando sobre música, né? Eu gosto muito de uma ideia que o Silvio Ferraz, professor e compositor, traz no seu trabalho, onde ele vai colocando a música como uma forma de tornar sonoras as relações. Ele traz um pouco também do Blake e ele desenvolve essa ideia do que é música, e
E eu acho bem bacana porque a gente vai imaginando muitas coisas em relação à musicoterapia, né? O que seria música? É música para relaxar, é música para dançar, é música para trazer um movimento. Mas quando a gente abre essa ideia do próprio conceito de música, então possibilita pensar na experiência musical como uma maneira de tornar sonoro um sentimento. Como é que torna sonoro uma ideia, uma imagem? Como é que torna sonoro uma força, uma fala? E as relações, de uma forma geral, inclusive as relações com a própria memória, né? E isso é uma ideia interessante para a gente pensar, né, em como vai se desenvolvendo no trabalho da musicoterapia, porque a música ela é uma experiência, né? Também esse é um outro conceito também da musicoterapia. A música como experiência. Não existe certo ou errado, não existe na musicoterapia uma forma de tocar correta ou pré-concebida, mas existe um ato criador. E eu fico imaginando também que a clínica ela precisa ser um ato criador a todo momento. Se a gente traz a concepção de que o envelhecimento ele é um envelhecimento singular e também a doença, mesmo que tenha um código igual para todos, mas aquela doença ela vai ser única para cada sujeito. Então a clínica ela precisa ser o tempo todo uma criação. E a música ela vai se desenvolvendo na musicoterapia a partir da experiência que o cliente vai criando e vai experienciando nessas relações com o mundo, nessas relações com as pessoas, nessas relações com o seu corpo, né? E ela vai se desenvolvendo para além de uma ideia formal da música. Não existe uma maneira de tocar, mas se a maneira como o cliente ele traz é a maneira possível para ele, aquilo entra dentro de um trabalho compartilhado, porque é uma experiência compartilhada, e faz daquela expressão uma possibilidade de criação e uma possibilidade dele existir, dele se comunicar, dele estar na interação não só com o musicoterapeuta, mas com o mundo, né? E trazendo também um pouco essa memória, não como a memória nesse lugar que está no cérebro, mas essa memória como algo que está no corpo, porque todos nós trazemos uma memória que está registrada no nosso corpo. E quando, a partir de uma experiência musical, esse cliente traz uma música, ou traz simplesmente uma palavra, ou traz, muitas vezes não lembra da letra, mas lembra da melodia, muitas vezes não traz a melodia, mas toca o ritmo com o pé, né? Ou abre um sorriso porque se lembrou, ou traz um choro porque também, né, trouxe algum sentimento ali no momento. Então, quando ele traz isso no momento da experiência musical, ele está também atualizando a sua memória. Ele está criando novas memórias, né? Possibilita uma abertura para que ele tenha condição de trazer novos registros para o seu corpo, novas impressões sensíveis. E nós acreditamos que isso pode ser saúde, né?
ao invés dele ficar fixado numa ideia lá do passado, mas quando ele traz e compartilha, ele consegue criar uma possibilidade de expressar e não mais se fixar, mas de trazer saúde, né? Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo esse trabalho de acordo com o que cada cliente vai trazendo e com o que é possível para cada cliente, né? Se é possível só tocar o pé, ele vai tocar o pé. Se é possível fazer um movimento, ele vai fazer um movimento. Se é possível só ouvir, ele também está participando só ouvindo. A gente não precisa de olhos para ouvir uma música, a gente ouve com o corpo, com a vibração, né? Então, eu acho que eu gostaria de agradecer um pouquinho dessa ideia que eu gostaria de poder trocar com vocês, né? E agradeço mais uma vez o convite da Paz e de poder estar aqui e que a gente possa estar falando um pouquinho mais, né, e conhecendo um pouco mais sobre a musicoterapia. Muito obrigada. Agradecemos as brilhantes participações de vocês nesse episódio, que contou com os patrocínios da Biogen e da Side Rio. Fiquem ligados nos próximos episódios.